Bismillahirrahmanirrahim. Voltando para a nossa conversa do Islã, vou falar a respeito de como encarar os erros do seu irmão. Como encarar os erros do seu irmão, a falha do seu irmão. Como encarar? Antes de me debruçar a respeito do assunto, gostaria de lhe endereçar a bela saudação de todas as saudações que existem aqui na face da terra, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e a terra, aquele que estabeleceu o equilíbrio na sociedade, aquele que estabeleceu o equilíbrio em todas as coisas que ele criou, aquele que concedeu a perfeição em todas as coisas que ele criou. Mandar saudações ao seu querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, seguidores e os demais. Voltando para o tema do dia, hoje em dia é notório nas sociedades modernas, como se diz, sociedades modernas, sociedades clássicas, a queda de um, a falha de um, já é uma glória para o outro. Esse é o dia a dia do ser humano. É o dia a dia do ser humano. Ora, vejamos. Em todos os quadrantes do mundo, com as novas tecnologias que nós temos hoje em dia, como estão sendo usadas essas novas tecnologias? Como que estão sendo usadas essas novas tecnologias? Estão sendo usadas ao prejuízo do próprio ser humano, salvo poucos que o usam para o benefício deles, salvos que o usam para o benefício para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a maioria da sociedade hoje que nós temos, a sociedade moderna, como se diz, eles usam esses meios uma forma de denigrir a imagem dos outros, denigrir a imagem dos outros, denigrir o bem-estar dos outros, a honra, o bom nome, o prestígio dos outros. Será que é isso que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou? Será que foi a conduta de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Será que foi o estar de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não. Essa não foi a conduta de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esse não foi o estar de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses não foram os ensinamentos de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse só pode ser ensinamento de Shaitan. Esse só pode ser o caminho do Shaitan. Hoje em dia é normal, alguém viu um erro de outro irmão, ele está lá a xingar, a vaiar o irmão dele. Mas vamos ouvir o que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no seu hadith, primeiro aspecto, quando você nota a falha do seu irmão, o erro do seu irmão, o que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz? Eu tenho a certeza que meu irmão, minha irmã, já ouviu falar disso, mas é mais chamada de atenção, recordação para si, de como você deve encarar os erros do seu irmão. Vejamos, vamos o que o hadith diz. Man satara ala muslim, aquele que esconder, aquele que ocultar, subhanallah, os defeitos, as falhas do irmão dele, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara ala muslim satarahu Allah fi dunya wal akhirah. A primeira condição, quando você notar um erro para com seu irmão, é esconder esse erro. É a primeira condição. Será que minha irmã, meu irmão, eu e você, será que é o nosso dia a dia temos se comportado dessa maneira? Nabi sallallahu alaihi wasallam já nos deu chamada de atenção. A primeira condição, notou um erro do seu irmão, é você esconder esse erro. E hoje em dia, há muita proliferação nas redes sociais, nas mídias. Proliferação de quê? De erros dos outros. É normal hoje em dia
uma jovem ou um jovem viu uma mulher está a dar um parto na rua, na estrada, não conseguiu chegar até ao hospital, está lá a dar parto, em vez de correr para poder socorrer a pessoa, está lá com o telefone ao lado, está a filmar e lança. Lançou o quê? Subhanallah. Lançou o quê? Lançou um pecado. Lançou a nudez daquela mulher. E começa a escrever, veja só o que a mulher passa para poder gerar uma criança. Quem que não sabe que uma mulher para gerar criança passa dificuldade, passa necessidade? Será que há necessidade de levar essa mulher nua? Desculpa a expressão, levar essa mulher com a sua nudez, você lança para as pessoas. Imagine se fosse sua irmã, sua mãe, você gostaria disso? Está aqui, ensinamento de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensinamentos de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esconder o erro, esconder a falha. Não foi o querer dela nascer no caminho, não foi o querer dela dar parto no caminho. Chegou o momento, Allah destinou assim, que tinha que dar parto naquele lugar. E você, a tendência do quê? É de ajudar. Mas a sociedade moderna, como se diz que é clássica, diz o quê? Deixa eu tirar uma foto, deixa eu fazer um vídeo, lançar. Você está a lançar o quê? Está a lançar a nudez dela. Está a tirar o quê? A dignidade dela. Está a tirar o bom nome dela. Está a tirar o prestígio dela. Está a tirar a honra dela. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que ver a nudez do outro cometeu um pecado. Ninguém deve ver a nudez de outra pessoa. E você levou aquela nudez que você viu sozinha, ainda por cima você propala aquela nudez para os outros. Subhanallah. Você semeou a corrupção. Semeou a corrupção. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, a primeira condição é de você guardar essa falha do seu irmão. E nós, quando nós notamos a falha do nosso colega no serviço, o erro do nosso colega no serviço, um pequeno deslize do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso colega, já é um meio de se vangloriar. Já é um meio de triunfo para poder abater a ele, para poder falar mal dele, de descredibilizar a ele dentro da sociedade. Essa não é a conduta de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses não são os ensinamentos de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse não é um exemplar de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira condição quando você nota um erro do seu irmão é esconder esse erro. E você deve dizer, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fez-me ver esse erro. É um ensinamento para mim, para amanhã eu não cometer esse erro. Por quê? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que for a falar mal do erro cometido com seu irmão, se for esse erro, ele cometeu não intencionalmente, você nunca vai morrer sem que você pratique o mesmo erro. Vejamos só. Você nunca vai morrer antes que você pratique o mesmo erro, que você falava mal a respeito daquele erro. Então, a primeira condição é você esconder o erro do seu irmão. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda continua a dizer, o segundo passo, qual é? Qual é o segundo passo que nós devemos tomar? Você já notou o erro do seu irmão? Escondeu, alhamdulillah, mashallah, escondeu o erro do seu irmão. E você, qual é o passo a seguir que você deve fazer? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda continua a dizer, subhanallah, Samita, o Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala, que Allah seja satisfeito com ele disse, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu escutei do mensageiro de Allah, eu escutei do profeta de Allah, eu escutei do amado de Allah. Escutou o quê? Vamos ouvir o que ele disse. Yaqulu, a dizer, Ma ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Subhanallah. Aquele que ver uma má ação deve impedir com as suas mãos. Allahu Akbar. Primeira condição disse, proteger, guardar esse erro, esconder esse erro. A segunda coisa, você deve impedir. Allahu Akbar. Um exemplo prático. Nós, numa caminhada, é normal depararmos com duas pessoas que estão em disputa. Duas pessoas que estão em disputa.
em vez de nós acudirmos aquelas duas pessoas para ter um convívio social aceitável dentro dos padrões normais dentro de uma sociedade, o que a gente fez? A gente pegou o telefone, começamos a afirmar aquela luta, lançamos. Quer dizer, estamos a instigar mais um erro, em vez de acudirmos essas pessoas, em vez de travarmos aquela disputa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse que a segunda condição é você travar aquele erro com as suas mãos. Subhanallah. Travarmos o erro com as nossas mãos. E hoje em dia estamos a propalar, a expandir os erros dos outros, as falhas dos outros, como fosse o quê? Uma glória. Meu irmão, minha irmã, se você comportar-se assim, dessa maneira, você estará a contribuir um dos caminhos do Shaitani. Porque esse é o caminho do Shaitani. Porque o Shaitani nunca gosta de alguém fazer boas práticas. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a segunda condição. Você ver um erro do seu irmão, esconder a primeira condição, a segunda, travar esse mesmo erro. Será que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam parou por aí? Quando você ver um erro de alguém, você deve impedir com as suas mãos. Será que basta? De facto, há pessoas que não têm capacidade de impedir um erro com as mãos. Não tem. Mas o que deve fazer? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse o seguinte: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se ele não conseguir, não ter possibilidade de impedir com as suas mãos, subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse: فَبِلِسَانِهِ, com a sua língua. E hoje em dia, em vez de impedir com as nossas línguas, levamos essa nossa língua para espalhar o erro do nosso irmão. Subhanallah, astaghfirullah, natubu ilayh. Levamos o erro do nosso irmão, espalhamos com o quê? Com a língua. E hoje em dia é normal, alguém cometeu um erro num país, em fração de segundos já chega no outro continente. Mas é através do quê? A língua. É através do quê? Das nossas mãos. Porque as mãos é que manejam meios tecnológicos. Usou a sua mão, lançou aquela informação errada, que em vez de você esconder, e ao mesmo tempo com a sua língua, você comenta mais ali. Subhanallah. Vejamos só. Então, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ensinou-nos essa coisa, meu irmão. Ensinou-nos que quando notarmos um erro do nosso irmão, como que nós devemos encarar? Primeira coisa, esconder. A segunda coisa, impedir através das mãos. Se não conseguirmos através das mãos, através da língua. Nabi não disse que devemos levar a nossa língua para espalhar o erro do outro, o escorregar do outro. Disse que para impedirmos falar com ele. Subhanallah. E Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ainda continua a dizer, para esse indivíduo que não consegue também falar com a língua, o que deve fazer? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se não conseguir também impedir com a língua, também desse jeito, فَبِقَلْبِهِ, também com seu coração. Impedir com o coração é de que maneira? Como que se impede algo através do coração? É você levar aquele ato pecaminoso, pôr no seu coração e dizer: epa, coitadinho, isso é um pecado. Esse é um pecado. E uma forma de impedir também através do seu coração é você olhar esse erro através do seu coração e você não voltar a cometer aquele erro que se cometeu. Aí você sim. Mas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse o quê? À frente diz que وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, essa é a parte mais frágil do iman. Subhanallah. Hoje em dia somos indiferentes. Quando a gente vê o nosso irmão a praticar obscenidade, a praticar erro, falha, tudo, não sei o quê, somos indiferentes. Sabe, é com ele isso aí. É com ele. Se for um colega no serviço, é com ele. Esses não são ensinamentos do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Os ensinamentos do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam são esses que nós acabamos de ouvir. Notou um erro do seu irmão, esconde. A segunda coisa, impedir com as suas mãos, com a sua língua e também com o seu coração. Mas essa é a parte mais fraca do imã. Então, essa é a segunda condição. E vamos ouvir a terceira condição em que Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ainda disse: já notou um erro? Alhamdulillah,
Allah te deu esse privilégio de notar aquele erro, é também chamamento de atenção, porque alguns erros de nossos irmãos tornam como ensinamentos também para nós. Ensinamento para nós mesmos, para não voltarmos a cometer os mesmos erros. Você já notou, guardou o segredo do seu irmão, alhamdulillah. Depois, a seguir, o que vai acontecer? Você impediu esse mesmo erro, chamou a atenção, aconselhou esse seu irmão. A terceira coisa, depois de você tentar todos os meios de impedimento, impedir o seu irmão de não voltar a praticar, a outra coisa é o quê? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, diz no Corão, esse já é chamamento de Allah. Allah que está nos exortar aqui. É o que ele disse. Qala, faqula lahu, diga a essa mesma pessoa. Esse foi um ayat. Esse foi um versículo, cujo esse versículo é alusivo ao Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Quando o Nabi Musa foi ordenado para que chamasse ao Firaúno para o caminho reto. Chamar o Firaúno para o caminho reto, o caminho de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Nabi Musa alayhi salatu wassalam, Ya Musa, faqula lahu, diga para ele, fale para ele, qawlan layyina, com palavras honrosas, palavras de abrandamento, palavras sábias, calmas, palavras afáveis, palavras carinhosas. Subhanallah. Vejamos isso. Uma diplomacia está aqui. Como você chamar o seu irmão, aconselhar o seu irmão, porque com a língua não basta só dizer, você é meu irmão, esteja a fazer isso, é haram. Esse não é o ensinamento do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah está a dizer aqui, chama, fala para ele, qawlan layyinan. Com que? Chama com ele com palavras o quê? Bondosas, palavras honrosas, palavras calmas. Porque qual é o objetivo disso? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Talvez ele me recorde ou ele tenha temor. Subhanallah. Tenha temor. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, Nabi sallallahu alaihi wasallam, uma das formas mais fundamentais que ele usou para corrigir um erro, usou uma metodologia muito simples, em que se calhar você sabe, mas não sabe que tipo de metodologia é. Ele usava metodologia de quê? Persuasão. Persuasão. O que é persuasão? Persuasão é o seguinte: você viu alguém, se calhar numa paragem pública, alguém está a urinar. Você não pode chamar a ele, você está a mijar porque você não sei que é paragem pública. Não. O melhor método que você deve usar qual é? É de você construir casa de banho naquele local. Construir casa de banho, uma retrete naquele local. E ele, se for a voltar mais para aquele sítio, ele vai ver que já tem casa de banho, tem uma retrete. Ele nunca vai urinar mais fora. Vai urinar onde? Na retrete. Felizardo aqueles que construem casa de banho nas vias públicas. Que Allah recompensa a eles. Essa é uma forma de corrigir um erro de uma forma, método de quê? De persuasão. Método de quê? De persuasão. Viu seu filho tem hábitos de o que? De usar mini saias em casa. Você não diga assim, minha filha, você anda a usar saias aqui, não sei o que, a Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu, é haram perante Sharia. Não. Você vai comprar uma saia comprida, entrega a sua filha para usar. Entrega a sua filha para usar. É o melhor método para corrigir um erro. É o melhor método para corrigir um erro do seu irmão. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos chama a atenção. Não chamou a atenção só para Nabi Musa alayhi salam. Essa arte é extensiva até nós. Dentro da nossa casa, na nossa sociedade, na nossa comunidade, dentro de um povo. Essas são melhores palavras perante ao irmão. Por isso Allah disse, qala lahu, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Chama a ele, talvez ele possa me recordar, mas com palavras honrosas, afáveis, com palavras honrosas e afáveis. Se calhar ele vai me recordar e vai temer a mim. Vai temer a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que a gente faz é para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas hoje em dia levamos o erro de alguém como fosse um meio de trunfo. Vimos um erro,
A gente pega aquele erro, e aí eu guardei o seu erro. Qualquer coisa, se cometeu um algo de desagrado para nós, a gente começa a dizer, você naquele dia fez o erro, eu vou falar. Essa não faz parte da qualidade do muçulmano. Não faz parte da qualidade do mu'min. Essa só pode ser qualidade do shaitã. Essas são ações do quê? Do shaitã. Então, com isso, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa é esconder o defeito do seu irmão. A segunda coisa é impedir os defeitos dele. A terceira coisa é aconselhar a ele de uma boa forma. Usar uma boa diplomacia. E uma boa diplomacia é esse que eu acabei de citar. Método de persuasão. E acabei dando os exemplares desse método de persuasão. O quarto, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda disse, mais à frente, subhanallah. Ele disse, veja o que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a misericórdia esteja com ele. Al-Muslim yafrahu bifaraha li akhihi. O muçulmano é aquele que fica satisfeito com a satisfação do outro. Allahu Akbar. Será que você, quando o outro está contente, você fica satisfeito com ele? Aqui na Bíblia está a dizer, ficar satisfeito com a satisfação do outro. Se algo de bom aconteceu para ele, uma boa coisa que aconteceu para ele, você fica satisfeito. Por mais que essa coisa não veio para você, não era para ti, você fica satisfeito também. Subhanallah. Fica satisfeito. Então, na Bíblia disse, ficar satisfeito com a satisfação do outro. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda continua a dizer, o que ele continua a dizer na Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yahzun li akhi. Subhanallah. Palavras lindas. Ele fica triste com a tristeza do outro. O muçulmano é aquele que fica satisfeito com a satisfação do outro. O muçulmano é aquele que fica triste com a tristeza do outro. Allahu Akbar. E hoje em dia, as sociedades modernas, o que acontece? O irmão cometeu um deslize, ele, se calhar, foi condenado, nós ficamos lá, a rir. Foi bom para ele. Fica triste também, porque amanhã será você. Amanhã será você também. Então, fique triste com a tristeza do outro. Se ele cometeu uma falha, você fica triste. Não vangloria com o erro dele. Você deve ficar triste, porque ele cometeu aquele deslize, em algum momento começa a se arrepender, ele fica com aquele remorso. Então, você não é para rir, não é para tirar prestígio dele, para tirar a dignidade dele, para tirar a honra dele, para pôr em causa o bom nome dele. Não, essas não são qualidades do muçulmano. Você deve ficar triste com a tristeza dele. Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isso. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ficava triste com a tristeza dos companheiros deles. O exemplo prático, eu dizia, melhor método é método de persuasão. Qual é o método que usou? Um exemplo prático que eu vou citar aqui. Numa das batalhas em que Nabi sallallahu alaihi wasallam participou, os sahabas sentiram uma fome tão enorme. E um dos sahabas levantou a sua túnica, mostrou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, eu não aguento, estou com uma fome aqui. Subhanallah. Estou com fome aqui. E Nabi sallallahu alaihi wasallam levantou também a sua túnica e na barriga de Nabi sallallahu alaihi wasallam estava amarrado 2 pedras. Subhanallah. Aquele sahaba tinha amarrado uma pedra, Nabi tinha amarrado 2 pedras. Melhor método de persuasão. Vejamos só. Incutir a moral. Dar moralidade. Incutir a vontade nas pessoas. Que não, se você escorregou agora, alhamdulillah, inshallah, passa, mas lute para a prática do melhor. Esse deve ser o perfil do muçulmano. Para com o outro muçulmano. É aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam está nos ensinar aqui. Ele fica triste com a tristeza de outra pessoa, com a tristeza do seu irmão. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda continua a dizer à frente. Vamos ouvir mais o que diz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: "Wala tanzuru uyube ghayruka wala tanzuru uyube, subhanallah, ghayruka wa tansa uyubaka." Ele não se preocupa com o olhar do quê? Da vergonha do outro. O mu'min, um crente, não preocupa-se em olhar a vergonha do outro, esquecendo a sua vergonha. Allahu Akbar. É isso que nós temos feito. Estamos preocupados em querer ver a vergonha do outro, mas a vergonha dele não estamos preocupados para ver.
A minha vergonha não estou preocupado para ver. Estou preocupado mais em querer ver a vergonha do outro, a falha do outro, mas as minhas falhas eu não quero ver. Estou todo momento a xingar o outro. Você é isso, você faz isso, de errado faz isso. Mas a mim, subhanallah, quanto mais você aponta um dedo para o seu irmão, o restante dos dedos, os 4 dedos aponta para si. E você também. Subhanallah. Com isso, meu irmão, minha irmã, Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu esse escondimento, esses ensinamentos de como nos encararmos o erro do nosso irmão, de como tratarmos o erro do nosso irmão, de como tratarmos quando alguém escorrega perante a sociedade. A primeira coisa, esconder o erro dele. A segunda coisa é impedir esse mesmo erro. A terceira coisa, chamar com uma boa forma, exortar a ele de uma forma, aconselhar ele de uma boa forma. E a última coisa, ficar satisfeito quando ele está satisfeito, ficar triste quando ele está triste e também não olhar os defeitos dele, mas sim esquecendo de seus defeitos. Wa ma alayna ila al-balagul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.